Eu estou com o professor Luciano Feijão, ex-vereador. Ô, professor, sente aqui mais próximo, mude aí de cadeira com o nosso Benedito. Conversa aqui um pouquinho. Cheio de vida, cheio de saúde, para cima. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Nicolau, ouvinte da Rádio Coqueiro, né? Isso. Tudo bem? Beleza. Abraçar o professor Veríssimo. Agora companheiro. Companheiro. Certo. Ô, professor, só para minha curiosidade, foram quantas legislaturas como vereador? 8? 8 legislaturas e depois eu fiz um vereador. Que foi o Gilmar, né? Gilmar. Certo, ok. Olha a história do homem. Mas vamos falar do colégio, da faculdade, do novo prédio, da nova sede. Bora. Eu lhe deixo à vontade. É amanhã, não é isso? No dia 28, Zé, nós vamos fazer a inauguração do prédio onde vai funcionar a Faculdade de Direito, Administração, Psicologia e rapidamente vai ser iniciada a Faculdade de Engenharia, Certo. Engenharia Civil. Deixa eu lhe perguntar. Então, a inauguração é amanhã. Amanhã. Já a partir da segunda-feira, os cursos, como é? Nós vamos inaugurar o prédio amanhã. Certo. Dia 28, às 7 horas da noite. E no dia 11 é que nós vamos iniciar... Dia 11, dia né? 11 de fevereiro. De fevereiro é que nós vamos iniciar as aulas. Porque está muito próximo o carnaval e para iniciar antes do carnaval e faltar só 3 dias, aí nós achamos conveniente de prorrogar essas aulas para o dia 11. As aulas vão iniciar no dia 11 de fevereiro. Olha, deixa eu lhe perguntar aqui, professor. O professor Viri, você quer fazer alguma indagação, fazer alguma colocação? Fique à vontade. Boa tarde, Isaías. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente está trazendo hoje aqui o professor Luciano Feijão para participar do seu programa, principalmente para ressaltar e convidar os ouvintes do seu programa para participar amanhã dessa grande inauguração aqui na cidade de Sobral, onde a gente vai contar aí principalmente com a presença de diversas autoridades, o governador Camilo Santana, que fez questão até de mudar a agenda dele da vinda a Sobral para participar dessa inauguração, sabendo aí da trajetória do professor Luciano Feijão e de tudo que ele vem construindo aqui na cidade de Sobral. Você que já deve ter passado em frente ao prédio sabe o quanto que é bonito e o professor está bastante lindo, orgulhoso e acompanhando lá cada um dos detalhes. E ele é detalhista. Muito. Prezando pela qualidade, professor. Lógico. Então, quem mais presente? O governador, o ex-governador Cid vai estar presente? Vai. O governador Camilo Santana, o ex-governador Ciro Ferreira Gomes. Ciro também? O Ciro, ele confirmou, mas parece que ele está com um garoto doente. Foi baleado, né? E que ele está com 2 garotos deles, parece que uma criancinha, né, e o outro mais velho. Então isso está complicando um pouco a vida dele. Certo. Mas vem o presidente da Assembleia também, o deputado Zezinho Albuquerque. O Pimentel confirmou, mas o Pimentel Barroso. Senador, né? O senador Pimentel Barroso. O Danilo Forte também. Tem uma lista enorme de autoridades, Isaías, até mesmo porque essa inauguração acontece à véspera dos deputados retornarem a Brasília, mas os deputados, alguns estão atrasando o seu retorno a Brasília, porque eles retomam as suas atividades já no dia 1º de fevereiro, mas para participar e prestigiar o professor Luciano. Além também dos homenageados, né? O professor vai fazer uma homenagem a algumas pessoas que se destacaram. Ele tem aí o ex-governador Cid Gomes, tem também o ex-prefeito de Sobral, Leônidas Cristino, o deputado Ivo, o prefeito de Sobral, Veveu, que deve estar sendo homenageado, e o Martônio Barreto vai ser homenageado amanhã. Ele é desembargador, né? Isso. Vai ser Martônio Vasconcelos. Martônio Barreto, é professor, que já foi procurador. É que tem 2 Martônios. Isso. Esse é o Barreto. Isso, Barreto. Certo. Vamos lá, o campus ele vai acomodar apenas os cursos de graduação, é isso, professor? Só. O colégio fica no mesmo lugar. No lugar. Não mexe. Não se mexe no não colégio. mexe.
Apesar que o colégio vai ter mais áreas para continuar o colégio. Exatamente. Né? Esse ano foi muito incrível o que está acontecendo. Porque está todo mundo em recessão, todo mundo em crise, só se fala em crise. Deu? E ao meu modo de ver, só resolve crise com qualidade. E para comprovar isso, nós aumentamos esse ano 6 salas de aula. Então nós tivemos um crescimento no colégio. Hoje, se a faculdade estivesse já funcionando ainda no colégio, não dava mais certo. Então, como nós já paramos a faculdade lá no colégio, e estamos transferindo o colégio, a faculdade para um campo novo. Né? E aproveitamos essas salas de aula da faculdade e estamos com um aumento de 6 salas de aula. Em infantil 4, primeiro científico, 9ª série, 8ª série. E, quer dizer, o colégio deu uma expansão, deu um aumento violento. E eu até me fiquei surpreendido, porque a crise é violenta, o povo chora, mas tudo por causa da qualidade. Eu acredito muito em Deus e eu vejo que essa expansão, esse querer do pai querer se sacrificar e continuar com o aluno lá no colégio, é aquele pai porque vê a qualidade. O meu garoto não quer sair, e eu vou me sacrificar, fazer tudo para manter o garoto aqui na escola. Mas o que eu vejo é a qualidade, é o seu pulso, essa sua fortaleza, essa sua fala, esse seu regime. Então, isso é muito importante. A gente fica muito agradecido ao povo de Sobral. Né? Ainda hoje chegou uma mãe para matricular um garoto. Situação difícil, crítica. Ela trabalha aqui no regional, é uma senhora que mora no Forquilha, mas pedindo por tudo que o menino não aceita sair do colégio. E eu tinha que dar minha parcela de colaboração. E eu dei, e o garoto vai ficar lá no colégio, 2º ano científico. Professor, você tem quanto tempo que milita na área da educação? Isaías, eu posso dizer que sou nato, porque eu fazia 5ª série, 6ª série, no Liceu Estadual do Ceará. E nessa época eu já era professor, eu ensinava meus colegas. Então, os meus colegas, eu tive facilidade de aprender matemática. E meus colegas, eu ajudava eles. E eu comecei a dar aula dentro da 5ª série, 6ª série, 7ª série, dentro dos meus colegas, a matéria do professor, né? Sim. E aí os meus colegas começaram a chamar, o feijão é bom, o feijão sabe. E aí, quer dizer, posso dizer, desde adolescente, desde criança, que eu sou professor. Eu até me considero nato. Aí depois Sobral. Eu me formei no Instituto de Matemática em Fortaleza. Eu fui aluno do primeiro curso do Instituto de Matemática. Tive a sorte de ser o primeiro aluno da turma do curso de Matemática na Federal e me formei na primeira turma. Eu fui um dos alunos que conseguiu terminar o curso sem perder nenhuma cadeira. Eu entrei e saí na primeira turma. Entrei na primeira turma e saí na primeira turma, no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Ceará. Aí veio embora para Sobral. Aí o Monsenhor Aloysio Pinto, que é meu contraparente, e era diretor do Colégio Sobralense, sabendo desse problema de eu ter feito lá o Instituto de Matemática, que tinha facilidade de matemática, me convidou para eu ensinar aqui em Sobral, no Colégio Sobralense. E eu vim. Cheguei aqui, me adaptei, gostei muito. Eu fui apelidado como professor de Fortaleza, isso na época, né? Depois eu me tornei mais comum, mais popular, mas eu tinha uma facilidade, todo aluno que eu dava aula, eles
gostavam. Eles achavam bom a minha aula. Inclusive o Ciro Ferreira Gomes, ainda hoje, ele diz: professor, eu lhe devo muito. Eu digo: por que, Ciro? Eu aprendi matemática com o senhor. E foi seu aluno? Foi. No Colégio Sobralense? Não, ele foi no Colégio Sobralense e no Colégio Estadual. Certo. Ciro Ferreira Gomes. Rapaz, é uma caminhada e tanto, não é? Tenha dúvida. Aí, com essa popularidade, o professor migrou para a política partidária. Não, aí eu me tornei um professor popular. Eu passei a ensinar também no Colégio Estadual, como professor estadual. Me destaquei também no estadual. Ensinei em todos os colégios de Sobral. Em todos os colégios. No patronato da Escola Industrial, no Colégio Santana, no Colégio Sobralense, no Colégio Coração de Jesus, no Menino de Deus. Eu ensinei. Agora, tive a virtude, a qualidade, que nenhum colégio me botou para fora. Nenhum me expediu. Eu saía espontâneo. E quando eu saía, os diretores diziam assim: não faça isso não saia não. Teve a escola industrial, que mudou até o turno. Eu disse: olha, irmão, eu não posso mais ensinar, não tenho mais tempo, assim. E não tem problema, o que a senhora fizer aí está feito. Eu nunca criei caso com nenhum colégio. E ela disse: pois eu mudo o turno. E ela mudou os alunos da manhã, passou para a tarde, para eu poder ensinar. Eu não tinha mais. Eu fui secretário de Educação no tempo do José Parente Prado, e depois eu fui secretário de Educação no tempo do Joaquim Barreto Lima. E aí vem destrinchando. Como foi que a política entrou na sua vida? Eu era cabo eleitoral do Zé Prado, fazia muita fofoca, e ele me chamava até de meu primo. Realmente, a minha mãe é prima legítima da mãe dele, como a minha mãe é prima legítima do Dr. Zé Euclides. A minha mãe é Maria Nazaré Gomes Parente. E o Zé Prado, popularmente, ele me chamava meu primo, mas aí ele botou na minha cabeça para eu ser vereador. E eu dizia para ele: não, Zé Prado, não quero não. Eu só quero ser cabo eleitoral teu, mas eu não quero ser vereador não. E uma vez eu chegando lá no Colégio Estadual, conversando com os colegas, e disse para o Donizete Moreira, que era do Banco do Brasil, não sei se você chegou a conhecer. Não. Aí o Donizete disse: rapaz, tu não fofoca de cabo eleitoral, tu não disse que tem voto, que ajeita, porque tu não agora prova como tu tem voto em cima de ti. Aí eu disse: rapaz, mas depois, aí me deu corda também. Aí eu peguei. Aí eu cheguei para o Zé Prado sempre me dizia: rapaz, tu dá um bom vereador, tu é um cabra. Eu só torcia o Zé Prado. Aí peguei e fui dizer para ele: Zé Prado, eu vou aceitar a tua proposta, vou ser candidato a vereador. Foi uma das minhas decepções, porque ele passou muito tempo me dando corda para eu ser vereador, e eu dizendo que não. Quando eu fui dizer ele lá no gabinete dele, ali no Menino de Deus, Zé Prado, eu resolvi ser candidato. Ele trancou o gabinete e disse assim: meu primo, se sentou do meu lado e disse: meu primo, você não dá para ser vereador não. E eu olhando assim para a cara dele: vereador é para ser ladrão, é para ser mentiroso, é para ser sem vergonha, é para rasgar um processo, é para fazer o que o chefe quer, e você não é homem para isso. Aí ele disse assim: falou isso, Prato, foi? O único que não é mentiroso, sem vergonha, sou eu, ele, né? Ele dizendo. O Zé Prado era muito aí bom. Aí eu olhando assim para ele, eu tive aquele choque. Eu olhando assim para a cara dele, ele bem pertinho de mim, cara com cara. Ele me contando: você não dá para vereador não. Você o vereador, o político tem que ser mentiroso, tem que ser ladrão, tem que ser sem vergonha, tem que rasgar um processo dentro da Câmara, a mandado do chefe.
você não é homem para isso. Aí ele diz assim, o que é que você acha? Eu digo, sei lá, Zé, foi a resposta que eu dei. Foi a resposta que eu dei para ele, sei lá. E aí ficou, aí eu desci decepcionado do gabinete do Zé Prado, né? Aí eu fui direto ao seu Jerônimo Medeiros Prado. Me lembro como fosse hoje. Quando eu cheguei na casa do seu Jerônimo, ele comendo uma coalhada. Ele me tratava ele muito bem, o seu Jerônimo. Aí eu me sentei na mesa com ele. Ele me ofereceu a coalhada e tal. Aí eu disse, seu Jerônimo, eu quero ser candidato a vereador. Ele disse, você é o meu candidato. Ele, seu Jerônimo, pois você é meu candidato. Beleza. Mas, seu Jerônimo, eu fui falar com o Zé Prado e ele me disse que não dava não. Aí ele voltou a palavra de novo. Ele disse, rapaz, aí eu tenho que falar com ele. Aí foi outra decepção. Isso é a política, não é, rapaz? Ele disse, o seu Jerônimo, inicialmente ele disse, você é o meu candidato. Fique tranquilo, você é meu candidato. Você quer mesmo? Quero. Eu quero ser candidato. Aí eu disse, mas seu Jerônimo, eu fui dizer ao Zé Prado, o Zé Prado via me dando corda para ser candidato, e ele disse que não sei o quê. Aí ele disse, bom, professor, eu tenho que falar com ele. Aí eu digo, tudo bem. Aí a cidade tomou conta, soube. Aí o Cesário Barreto mandou me chamar. Aí eu digo, fui. Aí eu cheguei lá e ele disse, você quer ser candidato? Eu quero. Mas eu queria ser candidato do Zé Prado. Da turma do Zé Prado. Não, ele deu todo apoio, não sei o que. Eu digo, Cesário, eu lhe agradeço muito, mas eu vou ouvir lá. Se não, eu volto aqui para dizer ao senhor que eu quero ser o candidato do senhor. Mas aí o Zé Prado soube, seu Jerônimo, aí imediatamente me dará a legenda. Aí eu fui candidato. Na época, houve uma fofoca danada. Quer dizer, o vereador mais votado nessa época era o Binar, doutor Binar, o Bernardo. Bernardo Félix. Era enfermeiro. Ele prestava muito serviço, pessoal, e tal. Aí o Martônio fez no Beco Cotovelo, me desafiou. Professor, você quer apostar como você tem menos votos do que o doutor Bernard? Eu nem conhecia o homem direito, ele era um enfermeiro, um moreno forte. Eu digo, rapaz, eu aposto. Aí apostava um carro, 0 quilômetro contra outro carro. Os carros foram recolhidos. Eu tinha um Volkswagen, bem novinho, azul. Aí os carros vão ser recolhidos. E os carros foram recolhidos. E aí eu tirei o primeiro lugar. Eu fui eleito e ganhei o carro. Ganhei assim, do doutor Binar. Já começou assim? Foi. Eu fui eleito 8 vezes. 4 vezes eu tirei primeiro lugar. Das 8 vezes, 4 primeiro lugar. Primeiro lugar. Aí teve vezes que eu fui para o terceiro, onde eu fiquei mais longe, eu cheguei no 4º lugar. Sempre entre os mais votados, né? Sempre entre os mais votados. Qual foi a posição do Gilmar, que eu não recordo? Foi um dos mais bem votados, eu não recordo aqui agora. Não, o Gilmar ficou, parece que no 6º lugar. 6º ou 7º lugar. Mas muito bem votado também. Muito bem votado. Você se considera a pessoa responsável pela eleição do Gilmar, professor Luciano? Eu me considero. E, apesar que não deu certo, que não houve o cumprimento de palavra, mas eu fiquei satisfeito dele ter sido eleito. Porque, geralmente, o povo me desafiava que ele não era eleito. E eu, para não ficar desmoralizado, e para dizer, eu aposto como ele vai eleito. E todo mundo diz, é besta, rapaz, ele diz, mas vai eleito para nada, não sei o que dizer. Ele vai eleito. E aposto. E nessa brincadeira eu fiz 8 apostas. Ganhei 6 e perdi 2. A última, eu estava tomando uma cervejinha lá no Lulu, quando começou a apostar, Gilmar contra eu, bora. Caso dinheiro. Gilmar contra não sei quem, bora. Aí chegou
um da prefeitura, disse, pois vamos Gilmar contra Lisiane. Eu digo, aposto. Essa foi de R$5.000. Essa eu perdi. Perdi por 112 votos. Aquela candidata do PT, Lisiane. Cristiane. Pois é. Eu perdi por 112 votos, foi 117 votos. Perdi para ela. O Gilmar perdeu para ela. Então, esse percurso foi duro. Ninguém acreditava que o Gilmar ia eleito. Você se arrepende? Não. Guarda mágoa do Gilmar, professor? Não. O poder, isso é muito comum. É muito natural. O poder, quando passa para a cabeça, se esquecer de quem fez alguma coisa por ele. Isso é comum, é natural. Você acha que isso aconteceu com o Gilmar? Eu acredito que sim. Por quê? O Gilmar trabalhou comigo 17 anos. Ele foi meu secretário e tudinho. E sempre eu tive muita atenção a ele, tive muito respeito a ele. E considerava ele. Ele vivia mais no meu gabinete e tudinho. Eu dava toda a chance a ele. E ele nem acreditou quando eu disse que o candidato era ele. O próprio Cid, quando eu tomei a decisão de não ser mais candidato, eu fui dizer para o Cid. A primeira pessoa que eu disse foi o Cid. Eu disse, ele veio aqui uma inauguração, o Cid, ele estava até dirigindo um jipe, o Cid. E eu disse, Cid, eu quero falar contigo. E ele fez assim com a mão, que eu aguardasse. E ele estava apressado para voltar para Fortaleza. Aí eu digo, Cid, eu quero falar contigo, Cid, quero falar contigo. Aí ele deu assim, disse, você está de carro? Estou. Você tem motorista? Tenho. Manda o motorista no teu carro e entra aqui dentro do meu. Ele já dentro do carro para pegar o avião. Aí nós fomos conversando, eu e o Cid. Aí eu disse, Cid, eu não posso mais ser candidato, e tal. Eu expliquei. Aí ele, você tem algum... Aí ele disse, você tem algum candidato? Aí eu disse, Cid, o Gilmar. Assim, ele foi instantâneo, tacou a mão assim na direção. Gilmar? Eu digo, sim, rapaz. Ele disse que é muito seu amigo, é muito amigo do Ivo, e tem muita consideração. Isso é o que eu tenho. Mas se você tiver algum candidato, aponte. Aí ele disse, seu filho, o Lúcio, foi o Gilmar, né? Não, o Cid. Aí eu disse, Cid, o Lúcio, meu filho, não quer não. Porque eu sou filho de pobre. Eu nasci comendo tripa de galinha, meu pai era motorista de praça, e eu nasci em bagunça mesmo, em bairro e tudinho. Eu sou acostumado com pobreza. E meu filho é filho de rico. Então ele não dá para vereador, não. Ele quer ser deputado, ele quer ser... Mas para vereador ele não quer, não. Entrar em bairros, essas coisas ele não quer, não. Aí o Cid disse, então bote quem você quiser. Aí eu digo, o que é que você diz? Ele disse, bote. Com o Gilmar, né? Aí eu botei. Aí que ninguém acreditava, ninguém aceitava, quer dizer, o Zezão foi um que me disse várias vezes, não aceitou apostar. O Zezão, eu dizia, que tal, o Gilmar vai eleito? Ele dizia, tu é besta, rapaz. Gilmar vai para canto nenhum? O Zezão. Eu digo, Zezão, eu aposto como ele vai. Eu aposto como ele vai eleito. Quer apostar? Ele disse, não, aposto não. Mas então... E muita gente passava na minha cara. E eu, para não ficar de baixo, eu ameaçava apostar. E o meu objetivo eu atingi. Era ele ser eleito. Se ele foi fiel ou não foi fiel, isso é a cabeça dele. Não tenho mágoa. A gente tem um riquiço, né? Mas... Professor, rapaz, então quando a gente continua essa história, nosso tempo está acabando, rapaz. Porque isso é a nossa história, história da cidade. Um dia desse eu estava lá, a gente estava num papo informal,
você sorridente e tal. E chegou a dizer assim para a minha pessoa, tinha mais gente lá ouvindo e vendo. Como é que pode, rapaz? O Gilmar, eu era chefe de gabinete do Gilmar, e de repente ele me despediu, sem me avisar, e pior do que isso, não atende mais nem meu telefone, vou tentar ligar aqui para ele. Quando eu disse, não, ligue não. Isso era uma brincadeira ou isso aconteceu mesmo? Ele descumpriu tudo que ele prometeu. Tudo que ele combinou, ele não fez. Mas isso até que eu relevo, que eu perdoo, que não tenho que... A gente fica assim, magoado, mas eu não tenho raiva dele. Porque tudo que ele combinou comigo, ele descumpriu. Aí ficou... Eu achei interessante ou complicado, uma vez ele chegou no meu gabinete, lá no colégio, zangado, não sei nem porquê, mas ele chegou zangado, batendo assim, no meu birô. E eu olhando para a cara dele. Ele disse, o que é que eu lhe devo? O que é que ele deu? Ele disse para mim, ele disse, nada, você não me deve nada. O que é que eu lhe devo? Você não me deve nada, você não é doido. Eu disse isso para ele, você não é doido, você não me deve nada. Aí ele levantou-se e foi embora. Queria me pagar. Eu digo, não, o que é que eu lhe devo? Eu disse, nada, rapaz, você não me deve nada, você não é doido. Foi a resposta que eu dei para ele. E pronto, ele levantou-se. Muito boas essas conversas. Isaías. Conversa do bastidor. Diga aí, professor Veríssimo. Não sei se você pôde perceber aí, mas assim, todos esses traços, o professor Luciano, que tem uma história muito rica. Uma semana atrás a gente estava gravando também uma outra entrevista que vai ser utilizado em algumas publicações, e ele retratava fatos mesmo da história de Sobral, ele que construiu, e poucas das pessoas que estão nesse momento lhe ouvindo conhecem esses detalhes que são tão ricos, muitas das vezes da ousadia de alguém que vem de outra cidade para Sobral e acaba desbravando na área da educação, construindo o seu primeiro colégio, onde ele se orgulha muito bem disso, de dizer que ele pôde trabalhar ajudando os pedreiros, que pôde também todo dia acompanhar passo a passo a obra, e hoje nós estamos prestes a inaugurar a faculdade, onde o professor também se orgulha disso, de todos os dias estar lá na obra, né, professor, acompanhando detalhes. 5 horas da manhã. Chega primeiro... A história de criar o colégio, de nascer aquele colégio centro aqui, foi o Evaristo Linhares, o professor Ednardo, eu acho que você lembra, Silveira, e o padre Sadoc. Nessa época, Sobral era pequeno ainda, os colégios municipais só funcionavam um turno, só manhã. E o professor Evaristo, com o padre Sadoc, com o Ednardo, reuniu um grupo de professores para criar colégio, fundar colégios dentro das escolas públicas, aproveitando os espaços ociosos. Nesse tempo, o prefeito era o seu Jerônimo Medeiros Prado. E aí, o professor Evaristo, com o padre Sadoc era do Conselho Estadual de Educação, planejou de fundar 5 colégios. E se criou-se, lá dentro do colégio estadual, juntou-se todos os professores do colégio estadual para criar os colégios. E aí criamos, era o padre Luizito, aí criamos o primeiro colégio, Ginásio Clodoveu de Arruda, porque o doutor Luciano Arruda era o procurador do seu Jerônimo e ajudou muito. Ele era o procurador-geral do seu Jerônimo. Monsenhor Linhares, o Corujão, que era da faculdade da UVA, o Monsenhor Osmar. Então criou-se esses colégios. Aí determinou-se cada professor, um grupo dos professores, cuidar dos colégios. O Corujão, que era da UVA, ficou com o padre Sadoc, que era para ficar os alunos da faculdade da UVA treinar, dando aulas lá. O Monsenhor Linhares
ficou o Padre Sabino, Monsenhor Sabino. Do Jaibara ficou o Monsenhor Osmar. Eu fiquei com o ginásio de Arruda lá no Netinha Castelo, funcionando à noite. E o único que teve perseverança e chegou até hoje foi eu. Professor, rapaz, nosso tempo acabou. Os outros todos... Olha, vamos fazer uma outra agenda, eu me carrego aqui com o professor, para a gente falar exatamente desses fatos, dessa história. Essa história é viva, rapaz. História nossa. Como o professor Veríssimo falou, tem muita gente que está chegando agora aqui, está com 5, 10 anos, que não sabe disso. E é interessante. Nós vamos fazer uma outra agenda. Eu só queria que você reforçasse aí o convite para o evento de amanhã. Não, eu queria convidar a todos, radialistas, jornalistas, professores, a sociedade, os comerciantes, que eu devo muito favor ao povo de Sobral. E queria convidar aqueles que não chegou o convite, mas eu quero convidar de coração, de boca, que compareçam. Vamos ver a faculdade, o prédio onde vai funcionar a faculdade de Direito, de Administração, Psicologia e já engenharia. Que fica ali ao lado do shopping. Ao lado do shopping. No e esse prédio não é meu, é de Sobral. Ele vai atender toda a região de Sobral. E interessante, Jair. Nossas 3 faculdades é que tem o menor preço na região. Nenhuma faculdade minha atingiu a R$1.000. Nenhuma. Tudo é menos do que R$1.000, é 800, 700. Nós vamos terminar, porque depois a gente vai continuar. Locutor Então, chato, uma pergunta chata do locutor, só para terminar, você só diz sim ou não. O Joaquim, seu filho, é pré-candidato a vereador, sim ou não? Sim. Sim. Professor, obrigado, viu? A gente volta a conversar. Final de papo, vamos embora. As lojas Handlife, onde você compra sempre mais barato. Calçados, confecções, material esportivo, malas, bolsas, cintos e mochilas. Orgulhosamente